Valdemar falou tudo na Globo News. Tudo mesmo. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deu uma entrevista exclusiva da Globo News e disse que o PL quer ampliar a quantidade de senadores de direita no Senado para 45. Ele foi questionado sobre vários assuntos relacionados às eleições de 2026. Foi perguntado sobre quem será o vice de Flávio Bolsonaro e quem será o posto Ipiranga dele no Ministério da Fazenda. Valdemar também falou sobre o crescimento acelerado da pré-candidatura de Flávio, que está deixando os esquerdistas de cabelo em pé. Sadi perguntou a Valdemar se ele tem medo que algum deputado ou senador do PL esteja envolvido no esquema de corrupção do Banco Master. A resposta dele vai te surpreender. Antes de iniciar o vídeo, obrigado por estar assistindo o nosso conteúdo. Deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Entrevista exclusiva com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que está aqui conosco já. Está lá em Brasília, do lado da nossa Ana Flor. Presidente, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Estúdio I. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Dia bom para o senhor vir aqui, já estava marcado, mas cheio de coisa para a gente repercutir. O senhor quer começar com a crise do Master, porque é o fato do dia. A gente vai entrar em outros temas aqui. O senhor está acompanhando vários nomes citados em mensagens do celular de Daniel Vorcaro. Essas mensagens vieram à tona nas últimas horas. Ciro Nogueira, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, esse encontro com o presidente Lula. Queria ouvir do senhor, qual que é o impacto dessa crise do Master para a política em Brasília? E se o senhor acha que existe, de fato, uma articulação, uma espécie de acordão para abafar essa crise, porque envolve uns políticos? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Em primeiro lugar, Andréa, que bom que o Otávio não está aqui. Ele está aqui, ó. É que o senhor não viu. Está lá? É surpresa. Presidente, surpresa. meu Deus, Estavam me escondendo aqui. Eu acho que nós temos... É um absurdo. Eu acho que o Congresso tem que investigar. Nós temos que fazer a CPI que está no Senado, que é mais fácil para nós, porque as da Câmara têm uma fila. E no Senado está tudo pronto. Dependemos do presidente do Senado tocar isso para frente. Um assunto tão importante como esse, que não sai das TVs, não sai dos jornais e não sai da cabeça do povo brasileiro, ninguém entende como é que pode um banco fazer uma loucura dessa. Eu acho que nós devíamos, essa CPI no Senado devia ser instalada imediatamente. Então, o senhor está defendendo, o PL defende a instalação da CPI do Banco Master no Senado. O senhor já conversou com o Alcolumbre sobre isso? Não conversei com o Alcolumbre, não conversei, mas o Rogério Marinho tem me orientado nessa área, ele acompanha muito o Senado, e ele já me disse que no Senado nós teríamos muito mais produtividade do que fazer uma CPI mista. Então, a ideia é essa, é fazer a CPI do Senado, porque nós temos que investigar, é parte do Congresso. Isso é uma parte do nosso trabalho. Mas mesmo o senhor acha que um acordão não está sendo articulado aí para evitar essas investigações? Não sei dizer, porque eu não tenho participado disso aí. Mas o senhor tem ouvido esse acordão sendo costurado? Sim, porque só de não se instalar a CPI, e depende exclusivamente do presidente do Senado, eu acho que isso aí já era um caso... É um caso de que muita gente está trabalhando contra para não se instalar a CPI. Mas eu acho que eles não vão conseguir isso, não. Porque é muito difícil segurar um assunto desse, tão importante para o país. O senhor conhecia o Vorcaro? O senhor ouviu falar dele em Brasília? Ainda bem que não. Porque às vezes a gente conhece gente, e que vem muita gente no partido apresentado por outras pessoas, e... eu tive a sorte de não conhecê-lo, porque alguém me convidou, não me lembro quem, há um tempo atrás, para ir num jantar na casa dele, quero te apresentar um banqueiro, tal. Eu falei, não quero mais ninguém. Na casa de quem? O senhor não lembra na casa de quem que foi isso aí? Um deputado, eu não me lembro quem foi, se foi um deputado ou um senador, que me convidou para ir num jantar na casa do Vorcaro, uma vez. E que ele queria que eu conhecesse o Vorcaro e tal. E eu disse, não. Eu tinha compromisso à noite, que eu tenho todo dia. Eu falei, não. Eu não quero mais conhecer ninguém, obrigado. Foi sorte minha. Que se eu fosse na casa dele e estivesse lá, já ia ser um carnaval. Agora, o senhor falou que não tem como abafar, né, essa CPI do Master. Não. Como é que o senhor está reagindo e está recebendo? E como o senhor acha que o caso do Master pode atrapalhar ou influenciar nas eleições, mexer nesse tabuleiro? Eu acho que atrapalha muito. Atrapalha muito o governo. Porque o governo tem maioria no Congresso, tem maioria no Senado, e depende deles a CPI. Se eles forçarem a barra, a CPI sai. Depende do governo federal. O senhor acha que a CPI do Master depende do governo federal? Sim, total. Eles têm maioria no Senado. O senhor acha que o governo não quer a CPI do Master? Acho que não quer, porque se eles quisessem já estava instalada. Mas o senhor acha que o Centrão quer? O Centrão, a maioria assinou. Nosso pessoal, o pessoal da direita, todo assinou.
O Centrão, muita gente assinou também. Nós temos muitas assinaturas. E quem não assinou? Quem não assinou? O governo. A base do governo não assina. Otávio. Presidente, prazer falar com o senhor. Estava aqui escondidinho, esperando esse momento. Mas o Vorcaro e o cunhado dele doaram também para os candidatos do Partido Liberal. O senhor tem medo que, com o avanço da CPI, nomes do PL surjam nessa confusão? Não. Tudo é possível, mas não acredito. Não acredito porque, se tivesse alguém envolvido, esse envolvido já teria me procurado para falar da CPI. Então, como ninguém me procurou até agora, eu vejo que não tem gente nossa envolvida. Essas doações que foram feitas, nós tivemos muitas doações, Otávio. E falam que essa foi a maior doação. A maior doação não foi essa, que foi uma doação de 3 milhões. A maior doação foi uma de 7 milhões. É que tinham doações que eram feitas na conta de eleição do Bolsonaro. E tinha doações, a maioria, que eram feitas no partido. Então, nós tivemos doações muito maiores do que essa. Ela não foi a maior doação nossa. E todo mundo doa. Esse pessoal doa até pela força do Bolsonaro e pelo prestígio do Bolsonaro. Presidente, o senhor falou, eu fui convidado para um jantar na casa de um banqueiro. Isso não é crime. Mas você conversa com os parlamentares mais novos sobre os riscos de Brasília, de ficar pegando carona em jato, de ficar fazendo eventos tipo chamados... um código de conduta. 0800. Existe amizade desinteressada em Brasília, já que o senhor é o profundo conhecedor de Brasília? Sim, tem que tomar cuidado. Eu sempre comento isso com os novos deputados. Sempre procuro orientá-los nesse sentido, para tomar cuidado com isso. Porque às vezes chega um amigo seu e quero te apresentar uma pessoa, e você recebe essa pessoa para atender o teu amigo, e você não sabe que é um camarada que pode... Já aconteceu isso comigo também, com todos os políticos, você tira foto com essas pessoas e que você não tem nem ideia. E você vai ver o camarada está envolvido em vários problemas. E isso é difícil, Otávio. Eu tenho orientado o pessoal sempre, os novos, isso aí, para tomar muito cuidado nisso. Presidente, eu queria falar um pouco de Flávio Bolsonaro. O senhor está all-in nessa candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Não era o candidato que o Centrão queria, mas agora está todo mundo embarcado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso no seguinte sentido. Quem vai ser o vice do Flávio Bolsonaro? Eles estão estudando ainda, não escolheram. Mas quais são os nomes? Não se entenderam. Nós temos muitos nomes. Gostaríamos de vários que fosse vice nosso, mas tem o Zema, que tem muita força em Minas Gerais, é importante para nós por causa dos votos de Minas. Tem a Tereza Cristina, que tem um carisma como ninguém tem, e é mulher. Então, não temos mais nomes, não. O Flávio não tratou desse assunto ainda, nem o Rogério Marinho não encaminharam esse assunto ainda. Mas Minas Gerais é muito importante para nós. O senhor falou para mim uma vez que ia apostar na trinca Tarcísio, Michele e Nicolas para ajudar, né? Isso é verdade. Na campanha do Flávio. Como é que o senhor vai convencer Michele e Bolsonaro a se engajar na campanha do Flávio, sendo que temos essas informações de que ela não era o nome dela, o Flávio Bolsonaro? O senhor conversou com ela? Como é que vai ser isso? Não conversei com ela. Só vi ela hoje, que ela foi fazer uma gravação no partido. Achei que ela está muito bem. Ela foi fazer uma gravação para o Dia das Mulheres. A Michele, que fez um trabalho maravilhoso nessa área de trazer as mulheres para a política. Eu não vejo problema nenhum entre esses três. O Tarcísio já está liquidado. Ela não está a favor dessa candidatura, ou está? Mas está a favor, vai entrar. Eu não tenho dúvida disso. Está gostando da candidatura, o senhor acha? Sabe o que acontece? Tinha muita gente que tinha restrição à candidatura do Flávio. Todo mundo está surpreendido, porque ele está fazendo um trabalho moderador, conciliador, um trabalho exemplar, se dedicando. Então, ele surpreendeu a todos. Tanto é que ele passou... Tivemos essas pesquisas de domingo, ele passou para primeiro... Está no empate com o Lula, e eu tinha certeza que nessa época ele ia estar 4 ou 5 pontos atrás. É o comportamento dele, que ele tem habilidade, é consciencioso, aprendeu muito com as injustiças que fizeram com o pai. Então, ele está preparado. Ele está preparado e vai vencer as eleições. Ana. Presidente, eu quero fazer uma mistura de pergunta de Master e eleições, né? Porque o senhor falou que o governo não quer a CPI, mas tem um nome que foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro, que já apareceu nas gravações. O Vorcaro está dizendo que é um grande amigo dele, que é o do senador Ciro Nogueira. E lembrando também que ele apresentou aquele projeto do Fundo Garantidor de Créditos, que era muito bom, sem falar que eles gostariam de ser vice do Flávio com a Tereza Cristina, estou falando do PP. Queria saber o quanto vocês estão trabalhando para dissociar nomes
que podem estar envolvidos com o forcário das eleições. Digo isso porque vocês também largaram a mão aqui do Ibanez Rocha, no Distrito Federal, que queria ser candidato ao Senado. Vocês já vão ter 2 candidatas, Michele e a Bia Kicis, apesar de apoiar a vice de Ibanez para o governo. Vocês estão tentando separar esse escândalo do Master da eleição? Não, nós não temos essa preocupação. Não temos essa preocupação. Eu não tenho essa preocupação. Nós tínhamos... Como é que foi o início da tua pergunta? Era o Ciro Nogueira. O Ciro. O Ciro atua em todas as áreas. Ele é presidente de um dos maiores partidos do Brasil. Ele é senador. Então, ele faz projetos, 1000 projetos para atender várias áreas. E, às vezes, pega um acontecimento desse pela frente. Tem projetos que devem ter favorecido muita gente e deve ter projetos que prejudicam outros segmentos. O Ciro tem uma relação muito forte em Brasília, em todos os segmentos. O Ciro é um dos políticos mais qualificados que eu conheci na política. E tenho certeza que não teve intenções dele. Até hoje nunca vi um procedimento dele errado. Agora, acontece que ele está envolvido em muita coisa por causa da função dele, de Senado e de ser presidente de um dos maiores partidos do país. Enfraquece o PP na vice, por exemplo, com Tereza Cristina? Não, de jeito nenhum. E nós queremos o PP junto com a gente. Ana, nós queremos o PL junto com a gente, o PP junto com a gente. O PP é um partido parceiro nosso há muito tempo. E o Ibanez aqui no Distrito Federal? O Ibanez aqui em Brasília nós temos que acertar a vida, porque a presidente Michele quer apoiar a Celina para governadora. A intenção nossa era fazer uma coligação, porque com o PMDB. Agora, como o Bolsonaro quer a candidatura da Bia também, nós temos, então, 2 candidatas, não podemos coligar. Então, nós temos que ver o rumo que nós vamos tomar. O rumo é esse, nós temos as nossas candidatas, que são fortes candidatas. Nós temos a Celina, que é candidata à nossa governadora, só que nós não vamos poder coligar mais. Com isso, é um prejuízo muito grande para ela. Presidente. Por causa do nosso tempo de televisão. Pois não, Otávio? Presidente, o senhor falou uma frase para mim que é muito marcante, quando o senhor disse que recusou ir ao jantar conhecer o forcário. O senhor disse, eu não quero mais conhecer ninguém. O senhor daria esse conselho aos seus colegas presidentes de partido, Rueda e Ciro Nogueira? Parem de conhecer mais gente? Não, para eles não. Eu não posso dar conselho para eles, né, Otávio? Eles são craques, né? São presidentes de 2 grandes partidos. Mas isso foi uma coincidência que aconteceu comigo. E depois que eu soube que era ele, que o camarada me contou, me falou o nome dele e me marcou, porque é um nome diferente. Quando ele me falou, eu falei, não quero conhecer mais ninguém, obrigado. Presidente, deixa em paz. O senhor sempre falou, o senhor falou do Rogério Marinho, eu fico lembrando dessas pautas do Senado, né? Para a eleição deste ano, o senhor tem ainda aquele projeto de aumentar a bancada do Senado? E se o senhor, para quantos, né? Quero saber o número. E se o senhor acha que o tema principal dos senadores vai ser impeachment de ministro do Supremo, freio no Supremo? O que o senhor acha hoje? Não, veja bem. Nós devemos passar, nós temos 15 senadores hoje, devemos ir para 25 senadores. Hoje o PL está bombando, hoje o PL, o 22 é um sucesso total, graças ao Bolsonaro. E nós devemos ir para 25 senadores. Eu acredito que a direita, e nós vamos fazer mais de 42, chegar em 45 senadores. Somando PP, somando União Brasil, somando republicanos, nós vamos chegar nesses números aí, de 45. Muito. Vamos chegar. Hoje, o senhor tem essa conta de cabeça? Não, hoje não. Hoje nós temos aí 25 no máximo. Entendi. 25, nós vamos passar para 45. Mas para fazer o presidente do Senado, nós precisamos fazer a presidência da República. Porque a presidência da República tem muita força na eleição para o Senado. E com esse número de senadores, o objetivo continua sendo o objetivo 1, impeachment de ministro do STF? Não, eu não tenho ouvido esse assunto ultimamente, não. Não tenho mais ouvido esse assunto, não. Eles precisam fazer porque nós precisamos modificar, nós precisamos trabalhar diferente, Otávio. O Brasil, esse governo não está indo bem, está investindo mal o nosso dinheiro, aumentando o número de miseráveis que nós temos no Brasil. É uma pena isso aí. Então, nós precisamos ter a presidência do Senado, a presidência da Câmara e a presidência da República é muito importante para nós, para que a gente possa mudar essa situação, para tocar o país para frente novamente. Presidente, Flávio Oliveira falando aqui do Rio. Primeiro, um pequeno ajuste aí. O senhor falou em aumento do número de miseráveis. Não é o que as estatísticas mostram. Inclusive, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Quando tinha entrado no governo Jair Bolsonaro. Mas a minha pergunta é sobre a CPI. O senhor está defendendo uma CPI do Banco Master no Senado, mas já há a CPI do crime organizado, inclusive com requerimentos de quebras de sigilo, alguns até revogados pelo ministro Gilmar Mendes do
do Supremo Tribunal Federal, decisões do Supremo Tribunal Federal. Por que é melhor uma CPI específica e não dar andamento à CPI que já existe, uma vez que os indícios de o Master ser parte de uma engrenagem de uma organização criminosa são cada vez mais evidentes? Muito difícil, porque como o caso é um caso que está tendo muita repercussão, nós já tivemos muita coisa barrada pela CPI do crime organizado. Então, você primeiro tem que classificar eles no crime organizado para entrar lá. E eu tive, essa conversa que tive com o Rogério, ele me orientou da seguinte forma, falou para mim claramente, se fizermos a CPI no Senado, que já tem assinatura suficiente, nós vamos poder dar a nossa contribuição. Nós vamos poder apurar muito mais coisa, muito mais problemas. E isso aí, tem muita gente envolvida, lógico, muita gente não quer. É natural que seja assim. Agora, a CPI do crime organizado tem dificuldade para entrar nisso. Já tivemos algumas coisas que foram negadas lá pela Justiça, porque você primeiro tem que provar que são do crime organizado. Senão você não pode tocar na CPI. Então teria que ser uma CPI específica para isso, em retribuição até para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo no Congresso Nacional, no Senado Federal, que é fiscalizar as empresas, que é fiscalizar todos os bancos, todo o comportamento dessa gente. Nós só temos uma saída, CPI no Senado. Para a gente encerrar, quem vai ser o posto Ipiranga do Flávio Bolsonaro? Posto Ipiranga, ele não falou ainda. O Flávio não falou ainda. E o Flávio já está se preparando para isso, está se organizando para fazer o programa de governo e aí vai aparecer o posto Ipiranga dele. Mas tem algum nome que está sendo cotado, que o senhor está ouvindo? Não. Como nós vimos, Valdemar demonstrou que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro está crescendo tão rápido que está surpreendendo todo mundo. Ninguém acreditava no seu potencial. Muitos até mesmo riram e disseram que não ia para frente. Todo mundo está embarcando na sua pré-campanha. E ele já ultrapassou Lula em várias pesquisas. O objetivo do PL nas eleições é enorme. Como disse Valdemar, nós precisamos ter a presidência da Câmara, nós precisamos ter a presidência do Senado e nós precisamos ter a presidência da República. Além disso, com 45 senadores de direita, fazer impeachment de ministros do STF vai ficar muito mais viável. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por exemplo, não têm mais condição de ficar no Supremo. Deixe nos comentários o que você achou da entrevista com o Valdemar Costa. Curta o vídeo, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.